Oi, gente! A dica que eu vou dar para vocês hoje é sobre ajuste da máquina, mais precisamente a tensão da linha, que a gente muitas vezes ela é esquecida, a gente troca de material, troca de tecido e acaba costurando e o ponto vai dando problema e a gente não percebe que a gente tem que sempre ajustar a máquina conforme o trabalho que nós estamos fazendo. Principalmente a tensão. A tensão da linha nós modificamos nesse botão aqui, que na minha máquina, nessa máquina aqui, ela tem o meio dela, como está escrito aqui, alto, e eu vou girando esse botão e eu vou aumentando a minha tensão, e do alto para cá eu diminuo a minha tensão. Então, tem algumas máquinas que vão de 0 a 9, sendo que o 3 e o 4 ali é o meio. Mas, gente, isso não quer dizer, cada trabalho que a gente colocar na máquina, a gente tem que testar antes para ver se o ponto tá legal. Gente, como eu sei que o ponto tá bom ou não? Como é que eu sei quando eu tenho que ajustar esse ponto? Então, cada trabalho que eu colocar na máquina, muitas vezes a gente está costurando um tecido único, ora a gente está costurando uma camada maior. Quem faz patchwork vai estar com manta, tecido, então a gente tem que testar antes. Às vezes o ponto pode estar frouxo demais, a linha está solta, então a gente tem que olhar primeiro. Claro, a gente vai revisar a máquina, a gente vai ver se a linha está passada adequadamente, se a gente colocou a bobina corretamente. Se isso tudo estiver certinho, a gente tem que pensar na tensão da linha. Quando a linha está muito solta, muito frouxa, a gente vai ter que aumentar essa tensão. Quando a linha está muito apertada, a gente vê que, inclusive, na hora o nosso trabalho fica muito repuxado. Pode ser que a gente tenha que diminuir a tensão. Muitas vezes a tensão está tão forte, tão alta para aquele trabalho que chega a arrebentar a linha, né? Então, essas observações que a gente tem que ter. Eu faço um testezinho que eu pego um tecido de uma cor, coloco uma linha de uma cor na parte de cima e uma outra linha contrastante na parte de baixo. Aqui eu vou usar uma linha branca em cima e uma rosa embaixo e um tecido mais neutro. E daí eu faço um teste. Se vocês estiverem costurando só tecido, vocês vão testar somente com tecido. Se você estiver costurando uma camada que tem tecido, manta, vocês façam um pedacinho desse trabalho, um retalhinho, e testem exatamente o que vocês vão ir costurar depois, para fazer o ajuste correto, para quando vocês começar a costurar, ele ficar já certinho, tá? Então, agora, antes de eu mostrar aqui para vocês, eu vou comentar como a gente sabe se a tensão daí tá boa ou não. Se a linha de baixo, que é a minha rosa aqui, estiver aparecendo em cima, é sinal que a tensão tá muito alta, porque tá puxando a minha linha, e vocês vão observar que também o tecido pode ficar um pouquinho repuxado. Se a linha de cima, que é a minha clara, estiver aparecendo na parte de baixo, é sinal que eu tô com uma tensão frouxa, a tensão tá baixa, né? Então ela tá soltando e aparecendo na parte de baixo. Isso é a nossa teoria e como a gente vê, mas para cada trabalho vocês vão ter que vir e vão testar. Então eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, né, aos extremos, para a gente ver e para vocês entenderem um pouquinho. Ó, gente, eu vou costurar eu vou botar a minha tensão aqui no meio, que seria, para quem tem a máquina de 0 a 9, que seria entre o 3 e 4, e vou costurar. Olha só, aparentemente o ponto ficou bom, a linha de baixo não está aparecendo em cima, mas a linha de cima está aparecendo embaixo.
ó, um pouquinho, mas ela tá colocando no meio. Talvez eu tenha que diminuir um pouco aumentar um pouquinho a minha tensão da linha para ela não ficar aparecendo aqui embaixo. Agora eu vou aumentar muito a minha tensão, ó, vou colocar no 3. Só para fazer um exemplo para vocês. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Coloquei no 3. Olha só, gente. Eu não sei se dá para ver bem, mas eu consigo já ver um pouquinho da linha de baixo em cima, ó. Tá aparecendo uns pontinhos rosa aqui para mim. Então, quer dizer que a tensão tá muito alta, mas eu fiz exatamente para mostrar para vocês. Pode ver que aqui atrás, ó, não tá aparecendo nada de branco, só tá aparecendo o rosa, e o rosa chegou aí lá para frente. E o tecido ficou um pouquinho repuxado. Então, isso quer dizer que a linha está muito tensionada. Então, é essas observações que vocês têm que ter. E muitas vezes aqui eu estou indo para os extremos. Mas a gente, às vezes, na hora da costura, é um ajuste muito fino que a gente tem que fazer para melhorar o nosso ponto. Agora eu vou diminuir a tensão aqui ao máximo para vocês verem o que pode acontecer. Olha só, gente. Aqui tá muito inosado, mas é só um exemplo. Olha aqui a linha de baixo, de cima, que é a branca, tá toda aqui embaixo aparecendo. O ponto tá solto. Aqui em cima, olhando rapidamente, parece que tá perfeito. Mas se a gente fizer assim, ó, dá pra ver que o ponto tá solto, ó. E isso acontece muito. Então a gente tem que cuidar essa questão da tensão. Eu mostrei para vocês aqui 3 extremos, né? O meio e com bastante tensão e com pouca tensão, para vocês ter exemplos de como realmente acontece. E repetindo, cada tecido, se é grosso, se é fino, se é tecido único, se é uma camada maior, vai dar diferença e a gente tem que fazer o ajuste aqui nesse botão, tá? Então, muitas vezes o problema não é só a tensão, a gente tem que revisar toda a máquina, mas essa parte de ajuste de ponto, principalmente envolvendo a tensão da linha, é super importante para ter a qualidade no trabalho e o nosso trabalho fluir com mais tranquilidade. Então deixe aqui abaixo nos comentários se vocês já fazem isso, se vocês têm dúvidas, quais as dificuldades para a gente estar conversando. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que também precisa dessa dica. Ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo, pessoal.